Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma gravação de aula ao vivo, cara. Que bacana. Hoje temos uma testemunha, minha querida aluna Sara. Tá aqui a única presente. Muito obrigado, Sara. Estou muito menos sozinho agora, cara. Agora tenho uma companhia para ver a aula. A Sara, eventualmente, se quiser, vai poder fazer perguntas. Me tempo, ela vai ter a gravação dela vai ficar para a posteridade, caso essa gravação fique legal. Mas a participação dela já está incrível aqui. Pessoal, qual é o objetivo da aula de hoje então? Vamos lá. Na aula anterior, a gente falou. Tá aqui gravadinho, eu deixei aqui gravadinho aqui no finalzinho para vocês. Na aula anterior, o que a gente falou? A gente falou de ORMs, cara, do Prisma e tal. Eu falei para vocês que ia apresentar um pouquinho melhor do Prisma hoje, tá? O que ele é capaz de fazer, tá? Então essa aula aqui é mais uma super demonstração. E como toda vez o site do Prisma está mudando, então eu vou fazer o que eu sempre faço nessa aula. Tá? Normalmente eu não gravo, mas eu vou gravar dessa vez, ver se vai funcionar. A gente vai seguir o tutorial aqui da página do Quick Start do Prisma e eu vou fazendo os comentários relacionados a isso. Porque na aula passada eu apresentei para vocês o Prisma, apresentei como é que é a linguagem dele, só que agora a gente vai ver esse negócio acontecendo ao mesmo tempo. O que eu tenho preparado aqui? Eu tenho preparado somente um MySQL. Deixa eu abrir aqui o meu MySQL Workbench. Eu tenho um MySQL Workbench conectado num servidor local. E a gente vai criar um banco separado só para o Prisma, tá? Então a única coisa que tem preparado aqui para o Prisma, a pré-condição é ter um container Docker ou uma instalação do MySQL funcionando. Se você tem isso aí, já a gente vai conseguir rodar. Vamos tentar fazer esse cara aqui juntos, tá? Obviamente, ele tem um monte de coisinhas aqui que ele solicita. Obviamente, isso aqui a gente instala na hora que for necessário. Então, vamos começar. Então, a ideia foi, eu entrei aqui no site do Prisma, tá? Apertei aqui o Quick Start na parte do ORM. Aí selecionei aqui o MySQL, tá? Lembrando, o Prisma está fazendo uma integração muito grande com o Postgres, por alguma razão comercial aí, então estão fazendo. Mas a gente vai usar o MySQL aqui por uma conveniência de a gente já estar usando a disciplina para outras coisas, tá? Então vamos lá, a gente vai usar esse cara aqui. Então, eu já startei aqui um VS Code aqui, que eu vou deixar aqui do ladinho para a gente acessar sempre. Aí tem aqui vai ter aqui nesse canto aqui terminal, nesse canto aqui o MySQL Workbench, nesse canto aqui vai ter o nosso VS Code para a gente sempre ter acesso rápido às coisas aqui, tá? Então, aqui nele, vou abrir, tem um terminalzinho, vamos executar aqui dentro os comandos aqui que ele está solicitando aqui no site do Prisma, né? Então, npm start.init para começar o projetinho e tal. Beleza, começou, já colocou o package JSON, tá tudo bonitinho, ó. E nesse caso aqui, ó, ele já está pegando aqui o meu diretório, tal, colocou tudo direitinho, tudo que a gente precisa fazer aqui, né? Aí, ó, a gente vai instalar aqui, obviamente já está colocado, mas a gente vai instalar de novo, só para executar o comando direitinho. Opa. A gente vai pegar aqui esse comandinho aqui, bem fofinho, e vamos executar aqui. Só no modo dev aqui e tal. Isso aí, lembrando, ele vai atualizando os arquivos, ó. Criou um package.json ali, tá atualizando ele e tal. Tá tudo bonitinho, zero vulnerabilidades, os pacotes funcionando. Vamos continuar. Aí, ó, isso aqui inicializa um projeto TypeScript. Quem não conhece TypeScript, pessoal, é assim. Obviamente tem outros materiais no meu YouTube que você vai encontrar que eu dou aula, eu dou um curso de introdução a TypeScript bem inicial, assim. Dá para ter uma ideia boa, mas o que você tem que saber rápido de TypeScript? Ela é uma linguagem que ela é uma super linguagem em cima do JavaScript. O JavaScript é uma linguagem que dá muita liberdade, mas o TypeScript ele limita alguma dessas liberdades, mas em troca você ganha uma linguagem orientada a objeto que tem uma capacidade de expressão muito forte, porque ele consegue prever, antecipar erros durante o tempo de desenvolvimento, porque depois que ela não executa TypeScript, ela é transformada em JavaScript e aí é executada. Então,
É, sempre que você vai rodar um projeto TypeScript, na verdade você está rodando um projeto JavaScript. O TypeScript ele só existe enquanto você está desenvolvendo. Tá? E ele tem um arquivo dele de configuração aqui. Tá? Então, esse arquivo de configuração faz parte da linguagem. E tem um arquivo de configuração do projeto que a gente está fazendo rodando um projetinho aqui. Tá? Então, são coisas separadas, mas a gente está rodando um projeto aqui TypeScript. Porque a ideia do Prisma é você realmente programar no ambiente TypeScript. Tá? Aqui no nosso exemplo. Continuando aqui. Aí, pô, rodando aqui, criamos um projeto novo, tal, vamos instalar as dependências aqui. Que esse cara aqui, o que, é que ele vai instalar, que a gente falou na última aula? Ele vai instalar os componentes do Prisma que a gente usa no projeto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, aí sim, aqui ele vai instalar o Prisma. Então, o Prisma vai ser baixado, vai ser colocado dentro, vai salvar aqui na parte de configuração do projeto. Tá? Por que isso é legal? Porque aí você vai ver como o projeto funciona com aqueles aplicativozinhos. Vai ter o gerador do cliente do Prisma, que ele olha a configuração do arquivo e aí roda o carinha lá, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos rodar esse cara aqui, vamos ver se ele... Se tem alguma coisa muito complicada aqui para rodar. Não, cara. Não, deixa ele rodando aí. Você não vai quebrar. Deixa o bichão aí, tá? Vamos lá, vamos ver. São só vulnerabilidades, cara. Não significa que não vai rodar. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos tentar fazer o cara rodar. Agora ele vai instalar o cliente aqui, tá? Então vamos nessa. Vamos lá. Vamos rodar o clientão dele aqui. Prisma Client. Vai rodando, rodou, tudo direitinho e tal. Aí ele tem aqui o jeitinho dele de dizer, ó, se está funcionando, tá? O que ele vai fazer aqui? Aquele arquivo todinho lá no test config, tu pode colocar só esse cara aqui, ó, tá? Então, porque isso aqui ele diz tudo que precisa, ó. ECMAScript 23, Module Next, Node, Strict True, Overlap True. Você pode colocar outras coisas aqui, tá? Bora fazer exatamente o que ele está pedindo. A brincadeira aqui desse guia aqui é a gente seguir exatamente o que está aqui nesse site, tá? Então a gente vai aqui no test config, ó. Ele tem muita coisa aqui, ó. É o compiler option. A gente vai apagar esse cara todo. Vamos botar exatamente aquilo que ele pediu, nem mais nem menos. Opa. Pega aqui o cara, cadê? Vamos pegar aqui de novo no site, copiar. Volta aqui, põe aqui de novo, salvou, pronto. E aí ele pediu para a gente atualizar o package.json com uma informaçãozinha aqui, ó, type mode. Então vamos lá procurar aqui no package.json. Deixa eu ver onde que ele está pedindo para colocar aqui. Só adicionar o type mode. Cadê aqui? Acho que é isso aqui que ele quer que eu ponha bem aqui, ó. Pronto. Salvamos. Acho que está tudo certo aqui. Prisma, Adapter, Client, Dependency Type. Tá, aparentemente está tudo certo aqui. Legal. Vamos continuar aqui o que ele vai pedir. Aí ele pediu para a gente dar npx Prisma. Então vamos lá. Fazendo isso aqui, ó. Aí ele já começou, já disse que está certo. Ó, pode o Prisma Version e o Prisma Debug. Vamos executar aqui o Prisma Version para ver se vai dar tudo certinho. Opa. Oh, desculpa. Foi muita coisa aqui. Prisma no command, tal. Ó, Prisma init, dev. Tá instalado, né? Então, beleza.
gente vai dar, óbvio, um npx ali depois, tá? Aí, ó, vamos inicializar o projeto. Esse aqui, ele vai começar, ele vai criar aquele pequeno arquivinho do Prisma que a gente viu ali no começo da última aula, que já estava preenchendo com um esqueminha. Então, npx_int, aí ele já está, ó, como eu vou usar o MySQL, ele já vai deixar pré-preparado o arquivo env e o arquivo de esquema já para o MySQL. Ó, já criou o cara. Se você olhar aqui, ó, já apareceu aqui o arquivo esquema.prisma, já preparado para o MySQL, e apareceu o arquivo .env aqui, ó, já preparado para o MySQL também. Então, se você faz a inicialização seguindo aqui, ó, vai dar tudo certo. Nesse caso aqui, ó, eu vou trocar para acessar o meu projeto. Eu vou usar até um arquivo que já está funcionando, só que a única coisa que eu vou mudar é mudar o banquinho aqui, que eu vou criar um banco novo e a gente vai usar esse cara aqui agora, daqui a pouquinho, tá? Então, aparentemente está tudo funcionando. O que vai acontecer aqui agora, né? Criou o Prisma, criou o .env, criou o arquivo, ó, o prisma.config.s com a configuração dele que a gente tem aqui. Então, ele mostra aqui tal como é que ele funciona, aí mostra aqui o arquivo do Prisma e com os detalhes de conexão que a gente pode colocar, tá? Esse cara, do jeito que está aqui, ele está colocando de uma forma, só que se vocês olharem aqui o projeto, ó, não está com variáveis, você pode colocar ele direto aqui, do jeito que quiser. Aí você pode escolher da forma, se você quer colocar da forma como está lá na documentação, do jeito que está aqui. Eu vou usar a string que já está aqui no outro projeto meu. Deixa eu lá pegar rapidinho. É bem aqui, ó. Eu vou aqui, deixa eu abrir aqui um outro terminal aqui. Workspace. Opa, sair daqui. Web Academy. Opa. Aí tem aqui fundamento de BD. Aí eu tenho aqui um Hello, acho que é o Hello Prisma turma 5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só em que lugar está aqui no arquivo direitinho. Diretório Prisma. cat.env. Deixa eu ver se está aqui certinho aqui. Prisma T5. Não, não é esse diretório não. Vamos procurar outro. Tá na outra turma aqui. Deixa eu ver aqui. Hello T6. Acho que é essa aqui que tá. cat.env. É esse aqui que a gente vai pegar. O MySQL. Pega essa linha logo toda aqui. Ela mesmo. MySQL WebDB, porque já está com a configuração, porque eu não quero só ficar pensando aqui, não. Vou apagar esse cara aqui, tá? Opa. O que vai acontecer aqui? Esse aqui que eu vou trocar agora, tá? Tipo, esse aqui é um banco que já existe lá. Eu vou começar um banco do zero. Esse aqui é o waypoint. Dentro do MasterBD você pode criar diversos banquinhos lá dentro. Então eu vou criar aqui. Eu vou criar um banco chamado IBD 2025, tá? Para isso aqui funcionar, aí tu vai ter que vir aqui no MySQL, ó, aqui, tá? Aí você vai ter que criar um banco novo aqui. Aí você vê bem aqui, ó, na parte de banco. Aí tem vários serve star, client, data export e tal. Aí você tem a parte de gerência aqui, óbvio, tá? E tem a parte que você pode fazer a parte de instâncias, criar, desligar e tal. Só que eu estou usando um usuário, aqui ó, create a new schema. Aí esse esquema aqui que eu vou criar, vai ser o esquema que eu estou pedindo ali, né? Que é o IBD 2025, tá? Aí eu vou aplicar aqui, ó. Isso seria o create database que você faz, tá? Aí o que acontece? Quando você vem agora aqui na parte Opa, deixa eu baixar aqui. A parte de esquema, ó, apareceu agora no IBD 2025. É esse esquema que o Prisma vai usar. Tanto que eu vou usar ele, ó, set as the full schema.
Então aqui não tem tabela. Quer dizer, vai ter uma tabela aqui, ó. Quer dizer, não vai ter tabela nenhuma, na verdade. Tem view, processo. Tá vazio, o banco tá vaziozão, tá? Então, esse cara aqui que o Prisma vai conectar para fazer as coisas dele. Então, supostamente, isso aqui vai funcionar tudo direitinho, porque eu estou usando esse mesmo usuário, esse mesmo login, o mesmo IP e tal. A única coisa que eu troquei aqui foi o SGBD que a gente vai fazer a conta. Vamos continuar aqui agora. Aí a gente vai colocar o data model que ele está sugerindo aqui, que é o usuário e o seu post aqui, bem bobinho, tá? Então vamos nessa. Vou copiar aqui, vou vir aqui para o meu Prisma. Aí agora eu vou aqui para o Prisma Esquema, ó. Aí vou colocar aqui, ó. Obviamente ele copiou aqui 2 vezes, né? A gente apaga. Tá? Olha aí, ó. Prisma Client, Generate Prisma. Aí tá aqui, ó. Acho que esse aqui ele já vai até assumir, mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Se bem que ele era para ter, aparentemente mudou algumas coisinhas aqui, não sei se vai rodar. Se não rodar eu volto a configuração antiga, tá? Ó, tá aqui o mesmo esqueminha, só que tá aqui tá o usuário e o post, tá? Então o que ele fez? Eu salvei aqui o esquema, eu não vou mais gastar tempo, investir tempo aqui não, tá? Você já conhece isso aqui, eu falei na aula passada. Salvar. Aí seguindo aqui ele, ó, você fez esse negócio aí, agora o que é que você vai fazer? A gente vai fazer o primeiro migration, que é o primeiro migration, inicializar o banco, que é esse cara aqui, ó. Todo migration, ele tem um nome, tá? Tu vai dar esse traço name aqui e o nome dele aqui. Isso aqui, pessoal, é tipo o nome de commit, entendeu? Dá um nome legal, não fuleira não, dá assim, não tenta economizar demais. O init tudo bem, mas depois tu fala assim, ó, update para sprint tal, você diz assim, ó, uma correção, tem que ser uma coisa pequenininha, mas assim, que faça sentido, não coloca assim 0, 3, 4 tal. Tu tem que dizer o motivo daquilo, tá? Então, bora seguir aqui o NPX Prisma Migrate, tá? Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Ele vai atualizar o nosso banco com isso que ele vai encontrar aí. Vamos lá, vamos ver agora aqui funcionando. Opa, vamos lá. Você... Talvez. Vamos lá. Tá. Data Source DB. Não sei se ele está reclamando aqui daquele cara que está faltando. Vamos ver se é isso aqui que ele está faltando. Bora ver. Vou rodar de novo aqui. Rodou. Estava faltando aquele ali. Obviamente. Então vamos lá. Opa. Ou não? Tá. O URL não... Ah, tá. Então esquece. Ele não quer esse cara aqui. Vamos lá. Eu que vacilei. É outro erro que a gente vai ter que olhar aqui. Vamos lá. Tá. Vamos rodar de novo. Que eu vou descobrir agora. Database string. Então agora então ele está querendo essa conexão que a gente viu bem aqui, ó. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui que a gente vai atualizar lá o nosso arquivo .env para esse cara aqui, ó. Vamos lá? Rapidinho, a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Então, database user, username vai ser webdb, password vai ser webdb também, database name IBD 2025, o host é 172 e esse cara aqui eu vou deixar aqui em cima. Supostamente é isso aqui que teria que funcionar. Vamos lá. Database port. Vamos ver agora. Vamos lá. Data source DB, MySQL database. O que ele está reclamando? Deixa eu ver de novo. Vamos olhar aqui a documentação dele, né? MySQL, username pessoal e localhost, MyDB. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então vamos colocar essa linha lá no comecinho aqui, que ele está querendo esse cara aqui. Então,
Eu vou pegar esse cara daqui e vou comentar. Salvei, vamos rodar. Opa, tô no cara errado. Aqui. Can't reach, localhost. Opa, já começou a funcionar aqui a parada. Não sei o que aconteceu, mas começou a funcionar. Vou atualizar essa linha aqui também. Bora ver, database name BD 2025, vamos lá. Eu não sei se eu gostei muito dessa mudança dele, mas uma hora esse negócio vai pegar. Funcionou. Não gostei disso, achei altamente inútil, mas tudo bem. Quem sou eu para julgar, né, cara? Eu sou somente um professor, cara. Então vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu o primeiro migration aqui. Bora olhar. Quando acontece o primeiro migration, aí você olha na pasta migrations aqui, ó. Aparece, ó, o timestamp de agora que a gente acabou de executar e o nomezinho que você deu lá, init, tá? Por isso que aquele nomezinho lá não precisa ser muito grande. Se você clicar aqui, ó, vai ter o esquema SQL que foi usado para criar o banco, ó. Tá bem aqui, tá? E o mais legal, se você vem aqui no MySQL, ó, no MySQL Workbench, aí você dá uma atualizada aqui nele, ó, refresh. Olha o que já apareceu aqui, ó. Oh! Apareceu a tabela post e a tabela user. E aqui dá para fazer um negócio legal. Você pode vir aqui, ó, database, reverse engineer, conecta no cara. Você escolhe aqui o banquinho que você quer fazer engenharia reversa, ó. Aí você consegue ver, cara, bem legal, o banquinho que foi criado para você, ó. Aí você sabe, ó. Você tem uma visualização do esquema que você acabou de criar no Prisma. Pô, professor, legal, isso é legal, cara, muito bacana. Uma atividade que é muito legal a gente fazer, às vezes, é o seguinte, você faz um esquema, modela, tá? Aí você sabe como é que você vai esperar no relacional. E você cria uma modelagem no Prisma. E você já sabe, cara, não vai poder ficar muito distante da tua modelagem. Então, obviamente o ORM te ajuda a acelerar um monte de coisa, porque tu não teve que criar um monte de script, executar, se preocupar com o tipo, tá? Ele já faz isso automático. Mas você fica de olho nele, cara, porque eventualmente tu pode pegar aqui, cara. Exemplo aqui, olha um exemplo que eu acho legal de a gente sempre ficar de olho. Aqui no Prisma, tu pode olhar assim, cara, o string. O que é o tipo string do Prisma? Tu pode não saber assim, o que é o tipo string do Prisma. Aí tu pensa, pô, deixa eu aqui na entidade usuário e dar uma olhada no que é a string dele. Ah, a string dele, aqui em user, é um varchar de 191. Por que 191? Não sei, cara. Tenho a mínima ideia de porquê, mas se você não fala absolutamente nada, string no Prisma, quando é convertido para uma SQL, vira uma string de 191. Então, por que eu digo que isso é importante? Porque vai que você faz uma aplicação e você acha, vou colocar string, vai pegar até 256 caracteres. Aí alguém está inserindo algum nome, alguma coisa e dá um erro. Pô, não está salvando. Aí o cara pensa, pô, é problema na aplicação, não sei o que, tal. Quando o cara vai ver um problema no banco de dados. Por quê? Pô, o Prisma, cara, eu não sabia. Pô, feião, né? Nessa hora aqui você vem e faz aquele arroba, não sei o que, aí você edita e diz, olha, eu quero que seja de 256 caracteres, 200 caracteres, 100 aí você define na mão aqui. Agora, mas você tem que lembrar, o que é o padrão dele? O padrão dele é 191 caracteres. Aí se você olhar aqui, ó, tá aqui o e-mail e o nome. No MySQL, para quem está esquecendo, quando o atributo ele é obrigatório, você sempre vai ver esse carinha aqui, ó, mais coloridinho. Esse cara que é opcional ou que pode ser nulo, você vai ver ele um branquinho. Tipo, o diamantezinho aqui, ele sempre vai ser cheinho com a cor quando é um atributo not null. Ele vai ser abertinho quando for um atributo que pode receber nulo, ou não obrigatório, como a gente gosta de falar nas aplicações. Tá legal? Então, assim, a gente acabou de ver aqui o primeiro migration, tá? Pô, professor, legal, o negócio, pô, funciona mesmo, né? O site do Prisma. Já economizei para vocês ter que ficar fazendo esse teste aqui. Você já vai fazer direitinho, tá?
Fizemos o primeiro migration. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer... Isso aqui é o Prisma... Tá, papapá... Prisma Cloud Constructor... Vamos ver o que é esse cara aqui. Now, you need to pass an instance of Prisma Runtime. Tá, beleza. Prisma Client, Prisma lib. Esse cara aqui tá dentro já, cara? Vamos lá. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui provavelmente são o adaptador que a gente está usando, tá? Acho que o que a gente está usando está exatamente... Olha uma coisa importante para a gente lembrar, né? Esse cara aqui, ó, dentro do nosso projeto, que você vai usar aqui, obviamente, você vai ter uma configuração /lib, você tem aqui um arquivinho que tem esse import aqui. O que esse cara faz aqui? Esse cara aqui ele vai ser usado, tá, para gerar o cliente que vai olhar a tua consulta. E aqui, ó, ele está usando a consultinha básica do Prisma aqui nesse momento aqui. Deixa eu ver se eu faço se eu edito esse cara aqui e tal. Vamos fazer aqui, ele vai puxar aqui o... É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai criar um diretório lib. Aqui dentro a gente vai criar um documentinho Prisma TS. Opa, rename aqui. Aí aqui a gente, ó, salva ele, bonitinho, tá? Agora eu entendi porque que ele queria tanto esse negócio aí, né? Deixa ele aí. Vamos lá. E aqui a gente vai criar um arquivinho que é o nosso script.ts aqui. Vamos lá. Aí põe o cara aqui, tá? Beleza, salvou. E vamos executar o cara, do jeito que ele está pedindo aqui. Aí se ele rodar, aí a gente analisa aqui o cara, né? Não vou ficar analisando o cara que não está rodando. Rodou. Ou não. Deixa eu ver aqui o que ele fez aqui. Trigger, cannot find model, generate Prisma Client. Eu esqueci de gerar o Prisma Client. Tinha um passo aqui que eu executei. Não executei. Ah, tá aqui. Desculpa, pessoal. Esqueci de gerar. Galera, nem vou falar. Esse era o passo mais importante de todos. Gerar o cliente Prisma. Entendeu? Lembra que eu comentei para vocês que tinha um script que ele era gerado olhando o nosso esquema de banco, a configuração das coisas? Eu esqueci de gerar esse cara. Pronto, gerei. Agora sim. Tanto que se vocês olharem aqui o lib, vai consertar porque é assim aquele negócio, né? A gente está muito confiante, né? Não olha as coisas. Mas agora sim o Prisma Client foi gerado. Por isso que agora a biblioteca aqui deu certinho, tá? Pô, professor, beleza. Agora sim vamos executar o nosso... Fecha aqui o lib, né? Cadê o nosso script test aqui? Agora a gente vai executar o cara. Muito provavelmente ele vai rodar. Rodou. Vamos analisar o código para a gente entender o que aconteceu aqui. Vamos lá? Então, esse aqui é o uso básico. Como a gente faz tu tá no teu projeto, tu pretende usar o Prisma no teu projeto para fazer as inserções, as coisas que você quer, tá? Então, primeiro que você faz, você vai importar Prisma. Aí a partir daí vai aparecer aquilo que eu comentei na última aula, tá? Como ele foi criado pensando no teu esquema, tipo, tu veio aqui no Prisma, tu dá ponto. No último exemplo tinha 3 models, agora que só tem 2, olha que vai aparecer só. O post user. Se eu adicionar outro, ele vai aparecer aqui, mas agora não é o caso, tá? Porque só tem 2 no meu modelo. Então, essa biblioteca ela é gerada toda vez que você cria o cara. Então essa aqui é a vantagem do Prisma. Toda hora ele faz atuação, mas o teu código em si não mexe. Quem mexe é o código do Prisma, tá? Tanto que isso não é uma coisa que você colocaria, tá? Sob controle. Então, aí dentro do usuário Prisma, aí tu tá dentro da tua entidade. Aí aqui vem os métodos que estão associados a ela.
que é o create, que seria um insert. Esse aqui, aí vem a modificação entre o linguajar orientado a objeto e o linguajar de banco de dados. No linguajar orientado a objeto, a gente cria os objetos, tá? Então você cria pode criar, aqui é para criar muitos, para deletar muitos, para encontrar o primeiro, encontrar o primeiro ou lançar uma exceção, encontrar muitos, encontrar normalmente o único de novo. E assim vai, group by. Aqui são operações orientadas a objeto. A gente não tem um insert, tá? A gente não tem um update. A gente tem um update, mas não a forma como a gente pensa do update da tabela. É bem diferente aqui, que acho que é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Então assim, aqui a gente está pensando em objetos. E a brincadeira toda é programar pensando em orientado a objeto aqui, tá? Esse cara aqui foi executado. Então bora observar o que foi executado. Ó, ele criou... assim, eu criei um usuário, tá? Vamos lembrar, como é que está nosso modelo aqui? Se você olhar aqui o teu modelo, a gente tem um usuário que pode ter um ou mais posts, tá? Só olhando aqui o esquema relacional, você consegue ver, ó. Tem um autor ID aqui, que é uma chave estrangeira, que aponta para o ID do autor, tá? Então, porque nesse caso aqui o usuário, o papel dele em relação ao post é ser o autor do post. Isso é uma coisa que eu acho que eu não cheguei muito a comentar nas aulas de banco de dados, mas nos relacionamentos, eventualmente as entidades podem se relacionar, mas os papéis vão ter um nome um pouco diferente do nome da entidade, tá? Às vezes um usuário de um sistema, ele tem diferentes papéis naquele sistema. Então nesse caso aqui em relação ao post, o usuário é o autor. Então essa forma de modelar, que é orientado à ação, ao papel que está acontecendo, ela aumenta muito a legibilidade do modelo. Acho fantástico isso aqui, tá? Porque alguém poderia colocar user ID aqui, tá? Pô, mas o post não tem usuário, o post tem um autor. Então, legal. Então a gente tem aqui, isso aqui é o usuário do sistema, e assim por diante. Então, existe forma de fazer isso, tá? Então, mas bora olhar aqui agora o modelo, tá? Vamos olhar aqui a nossa instânciazinha. Ao atualizar aqui agora, olha o que vai acontecer quando eu olhar aqui, ó. Eu dei um select no usuário, na tabela usuário, ó. Aparece aqui a Horalice aqui, ó. Então, aqui, assim, eu fiz uma execução aqui num programa totalmente orientado a objeto aqui mesmo, de verdade, tá? Onde eu passei aqui Alice, o e-mail dela, e olha o bacana. Isso aqui que eu acho assim, que quebra o paradigma que a gente está acostumado de banco de dados relacional. Eu quero passar um usuário com uma sequência de posts para ele. Tá aqui, ó. Eu passei um usuário e ele tem uma rede de posts, porque isso está no modelo. Se a gente vem aqui e olha o modelo de banco de dados, o que tem aqui? Um usuário, ele tem um vetor de posts. Caraca, é mesmo, professor. Então, na hora de criar, eu posso passar um usuário com uma rede de posts? Exato, você faz isso. Então, aí, o que ele fez aqui foi exatamente isso. Eu passei o usuário que eu queria, tá? E, ó, se eu olhar aqui o post, ó, tem um post, ó, de quem é o autor ID? Do 1, que é da Alice. Aqui existe a conversão. Mas quando você olha o código, olha a loucura. Eu fiz um insert, cara. Acabou. Um insert, tá? Então, o que eu fiz aqui? Insere a Alice e cria e faz os posts para ela aqui. E no post tu já manda o comando create aqui nele, ó. Olha que legal. Show de bola, né? Esse cara aqui, o que significa? Aí aqui é a propriedade. Eu devo criar. Assim, eu passei um usuário aqui com o comando post aqui para ele, tá? Para de criar o post aqui dentro. Então, você está vendo que você não precisa passar o ID do criador do post? Porque entra no objeto, a gente não passa isso. Você viu que aqui a gente não passou ID de ninguém. Por quê? O ID é da pessoa. Então, a gente sabe que a chave aqui vai ser e-mail. E a gente provavelmente aqui dentro do sistema orientado a objeto, a gente vai procurar a pessoa pelo e-mail, tá? Então esse aqui é o tipo de coisa. Ó, aí no console, ó, a gente manda qual usuário que a gente criou. Aí ele deve ter impresso aqui no console as informações que a gente acabou de colocar aqui. E na sequência ele vai fazer um comando de consulta. Ó, please find many. O find many, como eu comentei com vocês, é o select asterisco, tá? Dá todos os usuários, tá? Mas aí você pode fazer o seguinte, aí
você pode dizer o seguinte, cara, mas eu queria colocar uma cláusula where nessa consulta. Aí você passa a cláusula where dentro desse cara aqui, ó, que é esse include. Aí começa a diferença entre programar em TypeScript orientado a objeto e programar SQL. Se você está acostumado a programar com a forma que o Prisma pede para você, você vai começar a ver, eu quero que encontre onde eu vejo os posts do cara. Então ele vai incluir, junto com a consulta, os posts dessa pessoa, desse cara que vai ser colocado aqui. Então, ó, ele vai pegar todos os usuários e vai transformar. E aqui ele usou um comando chamado stringify, que é, ele vai pegar esse objeto e transformar todo em string para a gente ver, tá? E aqui está a execução, tá, do objeto. Tipo, como esse cara aqui é uma consulta com banco, aí a gente entra num mundo de programação chamado de programação síncrona e assíncrona, tá? Quando você executa um comando em banco de dados, não é como um comando, como uma soma que acontece na hora. O programa tem que ser instruído, principalmente script, a esperar a conexão executar a chamada, aí ele recebe e executa tudo que ele tem que executar. Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente tem a função main, tá, que está aqui. Tanto que vocês estão vendo aqui, esse é o wait aqui, esse é o wait aqui, que é por causa disso, que a gente está sempre executando, esperando uma conexão acontecer, um certo pedaço do código acontecer, tá? Então, bora dar uma olhada aqui, ó. Ó, executei o script. Olha o que aconteceu aqui. Ele mostra o usuário que foi criado, ó, Alice, e os posts que ela tem, ó. Tá? E depois, ó, ele pegou os usuários, a consulta dos usuários que estavam no banco. O interessante aqui de você ver aqui uma relação dele e se eu tivesse tirado essa condição aqui, professor, como é que teria ficado? Bora dar uma olhada. Só o find many aqui, ó, só assim, ó. Tá? Vamos executar ele de novo. Agora deixa eu comentar aqui, né? Porque eu não quero que ele insira esse cara todinho aqui, não. Cadê aqui? Opa. Então, eu vou comentar a inserção e vou deixar aqui só aberto a consulta. Vamos dar uma olhada lá como é que fica. Opa. Ó, agora ele pegou só o dado do usuário. Então, você pode pedir para colocar coisas e para tirar coisas. Eu quero que inclua naquela consulta aqui, do jeito que eu fiz aqui, inclui todo mundo, inclui os posts que os usuários têm. Tá? Aqui nesse caso aqui, ó. Find many. Então, o que seria em SQL isso aí? Tipo, em SQL eu teria que ter feito um select, eu teria que ter feito um join de usuário com post e mostrado as opções do cara, tá? E se o usuário não tivesse post, para mostrar o post do usuário também, tá? Então, seria seria uma consulta que a gente chama assim, um join, um alter join, tá? Onde você pega o cara e se o cara não tem relacionamento, mostra só o cara acontecendo, tá? Que seria o comum que a gente fazia aqui no mundo de banco de dados. Só que aqui, ó, foi só um parâmetro que a gente passou para dentro do find many, tá? Vou continuar a ver se tem mais alguma coisa aqui interessante pra gente olhar, tal. Aí, next steps, cara. Aí ele mostra aqui como você coloca as coisas, o migrate e tal. Bora dar uma olhada agora. Aqui dentro dele tem essa documentação, que é o CRUD. Exemplo esquema, CRUD, create, read, update, CRUD. Tá aqui, ó. Aqui ele está dando um exemplo fácil, né, de criar. A gente vai, obviamente, acho que ele está usando aqui o esqueminha aqui. Deixa eu ver qual o esquema que ele está usando aqui. Expand. Tá. Bora fazer o seguinte agora. Bora fazer o migration. Bora estender o nosso modelo para esse cara aqui. Vamos supor agora um exemplo do mundo real. Vamos supor que você tá usando lá a parada e tal, e você, a primeira sprint era fazer aquele modelinho que a gente viu ali agora. Agora a gente vai fazer uma segunda sprint onde o modelo de banco de dados evoluiu. Vai ser esse maluco que está bem aqui, ó. Tá?
Aí a gente vai pegar esse cara aqui, vai Extended Profile. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para Relational Database, vai. Isso aqui vai funcionar. Não, só que eu quero pegar esse cara aqui para... É que antigamente ele tinha uma opçãozinha aqui para a gente dizer qual banco que eu queria o exemplo. E é muito normal, já posso dizer para vocês, tá? Que esse cara aqui normalmente não funciona quando a gente muda de banco. Cadê? Vou colocar aqui, não, vou botar aqui o CRUD Prisma. CRUD MySQL. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, beleza. Voltou. É esse cara que eu queria. Cadê? Postgres. Acho que ele vai aparecer aqui embaixo no MySQL. Deixa eu ver. É que uma coisa que tem que ser, eu tenho que lembrar para vocês, sempre que vocês estiverem brincando com isso aqui, é o seguinte: cada banco vai ter uma diferença. Vai ter, se você coloca uma certa configuração no banco, ela não, tipo, principalmente de atributo, ele vai dizer, olha, esse cara aqui não funciona lá no MySQL, não, ou vai funcionar aqui, vai funcionar ali, ele vai chorar dizendo para ti que tem alguma coisa que não está funcionando. Ó, tanto que ele tá dizendo aqui, ó, como é que acontece a mudança, ó. Tem coisas que vai funcionar num banco e não vai funcionar no outro. MySQL CRUD. Deixa eu ver se ele vai... Quick Start. Tá. Não sei se ele mostra aqui alguma coisa. Não, ele veio pra cá mesmo. Então eu vou tentar executar e ver que é isso. Se vai dar algum erro muito sério. Vamos lá. Então o que vai acontecer agora? Eu vou trocar o meu esquema para esse cara aqui. Legal? Vamos tentar fazer um migration mais poderoso aqui agora. Vou apagar esse cara aqui todinho. Vou copiar esse modelão aqui, ó. Tá, ó, esse aqui é um exemplo, ó. Tá aí. Nesse esquema aqui, a gente está usando um provider que é o MySQL, tá? Mas esse esquema aqui foi montado no exemplo do Prisma para Postgres. E ele está dizendo aqui o seguinte, que nesse conector nesse banco de dados aqui, ele não suporta um array de tipo primitivo. O que é estranho. Ele não suporta array de tipo primitivo, tá? Então, assim, vamos pedir como é que ele... eu vou fazer o seguinte, eu vou só tirar aqui, ó, esse cara, tá? Eu vou deixar sem ser array, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que vai quebrar em algum lugar. Porque a gente não vai fazer, obviamente, nenhuma operação violenta a ponto desse cara aqui quebrar, tá? Então, fiz esse cara aqui. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai fazer o migration. Vamos ver o que ele vai dizer aqui que a gente tem que fazer. Tá, pá. Não vou dar db push aqui não. A gente vai fazer agora aquele que a gente fez ainda agora, que é o nosso migration, o segundo migrationzinho aqui. Opa, deixa eu voltar aqui pro meu terminal aqui. Ó, salvou o esquema. Toda vez que você faz o esquema, você tem que fazer o migration. Aí agora o nome dele vai ser eu vou colocar aqui, tem um post agora categoria, né? Então eu vou colocar aqui sprint 2. Vamos ver o que acontece. Aí, ó, ele tentou fazer o migration. O que ele já avisou para mim aqui, né? Vamos dar uma olhada no aviso dele. Step 1 adicionou uma coluna chamada CoinFlips ao usuário sem um valor default. Existe uma que não pode executar esse cara. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ele pediu que esse cara aqui, esse CoinFlip aqui, tenha um valor default. Então, bora colocar aqui, ó. Tá aí. Já até me sugeriu aqui. Toda vez que tiver um tipo assim, que ele der um problema, ele vai avisar.
Deixa eu ver se tem alguém apontando para esse coin flips. Acho que ninguém vai apontar para isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não. Alto incremento, não. Bora ver o que é que ele... Vamos ver, deixa eu olhar mais uma vez o que foi que ele reclamou mais aqui. Tá. Ok. Fiz a correção que ele sugeriu. Ó. Beleza. Aí o que ele está fazendo para mim agora? Ele está dizendo, ó, você tá a ponto de dropar a coluna conteúdo da tabela post, que contém um valor não nulo, tá? Você quer fazer isso aí? Eu falei, pô, eu quero, pô. Tô ciente, a gente vai fazer um negócio. Aí ele fez o migration. Olha aí o que aconteceu agora. Tu vem aqui no migrations, agora tem a sprint 2, ó. Olha o bancão aqui agora que aconteceu, ó. Ele assim, aí que é importante a gente saber, tá? Ele sempre parte do pressuposto que existe uma versão e ele vai passar para a próxima. Então, o que ele fez? Ele fez um alter automático, tá? Das colunas. Ó, e essa é uma coisa que eu gosto de lembrar. Ele sabe quais são os atributos específicos que cada banco tem. Então, vamos supor que eu colocasse um banco que não tem um atributo JSON, cara, ele ia dizer para mim, ó, tu não pode colocar esse atributo nesse banco porque ele não tem esse cara lá, tá? Então, ele colocou o atributo JSON, colocou ó, os likes, os views, então ele colocou a tabela post aqui, alterou a tabela user, criou a tabela extended profile, criou a tabela categoria e criou uma tabela que na verdade é um tipo personalizado nosso, que é o post de categoria, é o que faz o relacionamento de categoria com post, é um relacionamento N para N, tá? Olha aí. E adicionou as chaves estrangeiras. Cara, olha, ele fez tudo isso aqui automático, pessoal. Então, uma pessoa que já está bem consciente de como é que funciona a programação com esse cara aqui, iria fazer esse negócio aqui sem ter uma mínima noção de que SQL existe. Olha o que aconteceu aqui, ó. O usuário está aqui, ele tem ó, uma sequência de posts. Aí tá aqui o post aqui, pô, beleza. Mas olha o que é interessante aqui. A categoria tem uma sequência de posts também, ó. Então, isso aqui que eu achei legal. Você pode ter... Isso aqui é um relacionamento N para N que ele fez sem a gente ter noção. Eu sempre falei, ó, um post pode ter várias categorias e uma categoria pode ter vários posts. Fez um relacionamento N para N. Eu não precisei criar tabela nenhuma. Ele automaticamente criou a tabela de relacionamento desse cara. Tá aqui, ó. Category to post. Só que assim, isso aqui não faz... Se você olhar esse banco aqui, ele não faz sentido nenhum. Quer ver, ó? Vamos fazer uma engenharia reversa agora desse cara aqui. Oi? Caiu meu MySQL client? Ixi, meu. Meu MySQL Workbench não aguentou a pressão, galera. Triste, hein? Mas a gente volta. Tu acha que tu vai escapar, maluco? Não, vai trabalhar, cara. Vamos lá, de novo. Será que eu fui muito rápido e ele não aguentou? Não sei. Vamos lá. Foi. Ele só tremeu na base. Relaxa, Sara. Ele só tremeu na base. Ele só tremeu na base. Bora ver aqui, ó. Olha, isso aqui é o dentro do próprio banco ele guarda os metadados dos migrations, tá? Olha como é que ficou agora o SGBD na Sprint 2. Pô, professor, deu uma melhorada Sprint 2, hein? Olha o relacionamento que ficou bacana aqui, né? Então, agora a gente tem o usuário que tem seus posts, um usuário que tem seu profile estendido, tá? Os posts pode ter várias categorias e uma categoria pode ter vários posts. Mas olha o nome que ele deu para os caras aqui, ó, A e B, ó. Porque, em tese, ele assume que você nunca vai vir aqui olhar esse negócio. Você nunca vai fazer uma consulta SQL, tá? Essa aqui é a grande sacada desse cara. Pra ele assim, não, o cara vai usar a gente, ele nunca vai olhar o banco. O banco pra ele vai... O que pra ele, o MySQL pra ti, a única coisa que o MySQL vai ser essa linha aqui, ó. Vai ser esse arquivo aqui. Vai ser a única coisa que o MySQL vai ser. Não vai ser mais nada pra ti. Então ele assume que tu não vai olhar o banco.
Mas a gente, porra, a gente é o fã, cara. A gente olha o banco, a gente não confia nos caras, brother. Então tá aí, ó. O que eu gosto de falar? Tipo, por que esse tipo de cara aqui, eu não vejo problema acontecer desse jeito que foi feito aqui? Porque assim, aparentemente, eu não imagino que alguém vai perguntar assim, cara, eu preciso saber qual foi o dia e a hora que o post foi classificado com certa categoria. Não, esse relacionamento N para N, ele não tem na natureza dele atributos. Tipo, ninguém vai querer saber a data e a hora que alguém colocou um post numa certa categoria ou o post tem quantos. Essa pergunta é meio idiota, entendeu? Agora, toda vez que você tem um relacionamento N para N, em que você sabe, cara, uma compra, um like, tipo, um post tem uma quantidade de likes, por exemplo, tá? E tu quer saber o seguinte, cara, eu quero saber quantos likes esse post recebeu no último mês. Então, o like tem que ter um timestamp. Esse tipo de coisa, aí você não pode deixar o relacionamento ficar sem atributo. Aí o que é que eu digo? O que é que eu digo assim? No Prisma, a minha recomendação é sempre faça os relacionamentos 1 para 1 e 1 para N na mão. O relacionamento N para N, você nunca faz automático, como ele fez aqui. Você sempre faz o quê? Você cria dois relacionamentos 1 para N. Você cria uma tabela de relacionamentos 1 para N para ela, tá? Você faz na mão. Aí você cria os atributinhos dela lá. Os atributos de chave, que faz os dois relacionamentos pro lado, e os atributos que ele vai precisar ter, tá? Por quê? Porque aí você vai controlar também aqueles. Lembra quando a gente falou do exemplo do hotel? Que a gente colocava o código do hóspede, o código do quarto e a data da reserva, a data de entrada, tá? Para o hóspede poder reservar várias vezes o mesmo quarto, caso ele queira, tá? Se você deixa ele fazer isso, ele não consegue, porque ele não entende esse tipo de coisa. Então você tem que realmente criar um relacionamento, colocar os atributos e marcar os atributos como chave primária aqui, tá? E aqui é uma coisa interessante, você pode marcar aqui dentro dele várias e várias atributos para dizer assim, ó, eu quero que uma entidade aqui tenha várias chaves. Você pode dizer aqui. Obviamente eu já não vou mostrar isso no código, vou mostrar aqui no exemplo do site, tá? Mas bora dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele está colocando aqui o exemplo do Create, tá? Agora sim, eu vou começar a fazer zoeiras agora, óbvio. É o professor Moisés, né? Se eu não fizesse uma zoeira, não seria eu, tá? Então eu vou colocar aqui o script. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui. Vou tirar esse negócio aqui. Opa. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui agora Moisés. Não, eu vou colocar a Sara, cara. A Sara vai ser a Sara Prisma agora, cara. Beleza. Deixa eu ver aqui. Created user. Ele tá reclamando desse cara aqui. Bora ver o que vai acontecer agora, hein? Salvei. Rodei. Rodou. Falou nada. Agora, ó, tem dois usuários agora no banco. A Sara e a Alice. Olha aí, Sara Prisma. Sara já trabalha. Agora a Sara oficialmente trabalha em Prisma.io e tal. Dev de banco de dados violenta, tá? Tá lá trabalhando. Aí a gente pode. Aí assim, aí ele tá dando um exemplo aqui, né? De como que você cria, tá? Aí assim, isso aqui é outra forma de fazer o usuário, tipo, incluindo post, não incluindo post, ó. Você pode fazer várias coisas aqui, ó, booleano. Então, tem várias formas. A minha recomendação, se você quer ficar muito bom no Prisma, vem aqui, olha o site, vai executando. Assim, tu tem que fazer essa brincadeira do jeito que eu tô fazendo aqui. Vai explorando, fazendo as coisas, tá? Ó, esse aqui é o exemplo de criar muitos. Bora tentar criar muitos aqui. Eu vou criar uma galera agora aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui e criar essa galerinha aqui. Deixa eu agora aumentar mais aqui para baixo. Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui.
Aí eu vou colocar o Bob, o Bobô. Aí eu vou colocar aqui o professor Moisés agora. Pô. O Moisés também vai entrar, tal. Olha o legal aqui que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá dando um exemplo aqui de como é que você lida. Você vai inserir muito dado e você não sabe se vai ter replicado, vai acontecer alguma coisa. Então ele vai inserir um cara duas vezes aqui, ó. Tem o Bob e o Bobo, que é um type errado, o cara digitou errado. Mas o e-mail deu certo, ó, é uma chave duplicata, tá? Só que ele colocou aqui, ó, um comando chamado skip duplicates. Então, caso alguém tente inserir um cara duplicado, ele vai ignorar essa ordem, tá? Professor, isso naturalmente não deveria acontecer. É que esse não é um mundo relacional, esse é um mundo orientado a objeto. No mundo orientado a objeto, cada objeto é único, tá? E eles têm um ID. Então, se você cria um objeto e diz que ele é único, ele é único. Felizmente. Nada vai impedir esse cara de acontecer, mas ele daria um erro no banco, tá? Porque ele vai criar um ID diferente lá. Então aqui ele já dá o skip duplicates, porque aí ele evita de criar esse cara, tá? Bora rodar esse maluco aí. Agora a gente vai dar o find many aqui, né? Vamos rodar. Rodou. Se você ver aqui, ó, todo mundo que foi criado, ó, Alicia, sai. Agora tem o Bob, o André e o professor Moisés. O Bob duplicado não entrou, tá? E se a gente vem aqui no banco e olhar aqui as nossas pessoas, olha como é que já está a tabela aqui, ó. Já aparece a galera aqui, ó. Pô. E olha o interessante, ele já colocou com as categorias que a gente criou aqui no modelo, tá? Olha o modelão aqui, ó. É user ou admin, tá? Então ele já inseriu tudo bonitinho, tá? Olhando, se você olhar aqui o comandinho, você vai ver que ele tá, quando vai fazer a inserção, por default é o usuário. Se você olhar aqui no esquema, quando você vai inserir um usuário, ó, user, tá? E o role, ó, quem é o default? User. Se você inserir, aí eu quero inserir um admin, aí você tem que colocar o atributo admin, aí atributo role, admin. Mas se você não fala nada, é user, tá? Então, isso é para vocês verem como é que ele atua nas inserções aí automáticas, tá? Profile view, não sei o que, ó. Todo mundo que é inserido sem valor default pode ser, ó, colocado como opcional. Então, assim, o único cara que é obrigatório é o ID e o e-mail. Foi o que a gente usou. O name, a gente coloca se a gente quiser. Profile View já é inserido. O Row já é inserido. CoinFlips já é inserido. Esses caras aqui já são inicializados, porque esse cara aqui é opcional e esse array aqui é inicializado com 0. Tá? Então, desse jeito aqui, para tu ver, ele tem um monte de atributo, mas quando tu vai ver, obrigatoriamente são só 2, que é o que a gente vê inserido aqui no nosso script. Olha que legal. Né? O que esse cara tá reclamando, cara? Fix. Cara, ignore deprecations. 6. Vou tirar esse negócio daqui, cara. Só porque eu não tô gostando desse. 7. Eu não tô curtindo esse negócio aí, cara. Ele tá me fuleirando, então. Será que ele reclama? Pronto, tá aí. Deixa esse cara do jeito que tá aí. Professor, eu só tenho um certo tipo de toque com esse. Eu tenho um toque com essas coisinhas vermelhas na tela. Vamos continuar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero mostrar de interessante. Tá? Deixa eu ver. Assim, agora olhando aqui para vocês entenderem como é que a gente olharia o site do Prisma, né? Tem várias formas de fazer, né? Tem o read aqui, ele vai ensinar a fazer as consultas, como fazer o find. Aí assim, aquelas consultas do where, eu quero encontrar o cara maior, que não sei o que, tal.
É assim que você faz, olha. Encontra os usuários, me pega o primeiro usuário que aparecer que tenha pelo menos, que tenha post, pelo menos um post que tenha mais de 100 likes, entendeu? Ordena eles por descendente, entendeu? Aí vai. Aqui você vai encontrar todo o crude do negócio. Tipo, eu quero usar o nome dos usuários que começa com a letra E, entendeu? Então, usando or, end. Então, aqui você aprenderia como fazer as cláusulas do where. No SQL parece ser mais bobinho. Aqui você tem que fazer uma descriçãozinha um pouquinho mais detalhada, tá? Então, assim, selecionar pedaços da entidade. Tipo, às vezes você vai receber uma consulta do front-end onde você não precisa pegar a entidade toda. Ele quer só um pedacinho dela, só alguns atributos. Aí tá aqui, ó. O que ele vai querer, ó? Seleciona a EMA e eu quero só o e-mail e o nome dela, tá? Então, isso aqui é uma filtragem. Encontra a pessoa que tem, porque aqui no caso ele está querendo só o nome e o e-mail dessa pessoa aqui, tá? Isso aqui é uma consulta, é tipo um select bobinho, sabe? Então é um negócio bem tranquilo. Aqui vocês vão ver vários tipos aqui de select, tá? Aqui fazer os usuários que são admin, os usuários que são ou que não são, tal. Para fazer update, eu gosto de falar o seguinte em banco de dados, e vai valer a mesma coisa aqui. Se você sabe fazer um bom select, você sabe fazer update, você sabe fazer delete. Porque a brincadeira do update é você vai fazer o filtro e onde o filtro bater, você coloca o update. Bora fazer esse update aqui? Bora, tá? Então, bora fazer só esse teste aqui do update pra gente testar aqui. Vamos pegar aqui o nosso script test. Deixa eu agora comentar mais esse cara. Agora vai ser o seguinte, ó, vou pegar a Sara e o nome dela vai ser Sara a Magnífica, como eu disse aqui. Vai ser atualizado o nome da Sara. Então, o que ele vai fazer aí? Ele vai encontrar o usuário que tem esse cara e vai atualizar o valor dela. Salvei. Executei. Se a gente vir aqui no banco agora, vamos ver o que vai aparecer aqui. Sara Magnífica. Olha aí, show de bola, cara. Padrão demais, né? Então, assim, se você quer realmente manjar do Prisma, colocar no teu projeto, a ideia é que você faça uma primeira versão do teu projetinho com um banco inicial, criando só uma tabelinha, coloca o Prisma, aí vai inserindo. Aí você vai criando, faz o teu CRUD com ele, aí você vai deixando o teu projeto cada vez mais bacana. Fazer update, fazer delete, tudo a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é um universo, galera, de coisas para fazer, tá? De coisas que você pode melhorar, coisas que você pode fazer. A parte de deleção é a mesma coisa que você usando os esquemas. Então, assim, tem exemplos aqui de queries avançadas, queries mais simples. Eu acho que é interessante que você estude realmente aqui o banco para você entender as possibilidades da ferramenta. Eu acho incrível, o Prisma é incrível, tá? Dá para fazer coisas muito legais com ele. Você pode observar aqui e você tá recebendo esses objetinhos aqui, são objetos dentro, tipo, você faz a consulta, o que vai vir para você, pô, é um objeto, pô. Tá aqui, ó, a gente tá fazendo print aqui, ó, é num objeto, entendeu? Então, assim, esse objeto aqui, você pode pegar coisas dele, pegar os atributos, jogar para onde você quiser, converter em JSON. Então é um negócio bem legal, tá? Galera, uma horinha mais ou menos de aula, curti. Esse era o objetivo, mostrar o uso do Prisma. A gente caminhou desde o começo. Olha, eu aprendi uma coisinha junto aqui ao vivo, tá? Dessa configuração nova. Tá toda hora mudando, por isso que eu gosto de falar. Essas coisas estão toda hora mudando, a gente tá toda hora acompanhando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a Sara pela presença aí, participação nos exemplos e tal. E já isso vai pro YouTube, fica disponível aí para quem quiser usar depois em trabalhos futuros aí do curso, nas suas disciplinas. Tá legal, pessoal? Um abraço a todos, valeu!